fake news ou discursos de ódio. Nesse caso... O que é fake news e o que é discurso de ódio, Andressa? Qual é a definição? Vamos lá, deixa o fake news de lado. Qual é a definição de discurso de ódio? O Lula, ou que chamam o Lula de descondenado. A gente não trabalha com fake news aqui, a gente trabalha com os fatos. Todo mundo pode ter a própria versão, mas os próprios fatos não é possível. E é fake news você falar que o Lula é um descondenado? Pessoal, bora assistir essa entrevista sensacional que o Eduardo Bolsonaro deu hoje no Metrópolis. Veja só, essa militante aí vai querer colocar o Bolsonaro num beco sem saída, dizer que aqui no Brasil nós estamos em uma democracia plena. Vocês vão ver pelas falas dela que ela está defendendo o Lula e o Alexandre de Moraes, dizendo que o Lula não tem nada de descondenado. Isso é fake news, é inacreditável. Eu quero deixar esse vídeo aqui para vocês conferir, mas antes, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. E bora assistir esse conteúdo agora. Será que não é hora da gente parar e olhar para dentro do Brasil e perceber que alguma coisa está muito errado? Que não dá para a gente ignorar que em 2022 tiveram ordens secretas para bloquear usuários que estavam fazendo tweets contra o governo Lula. Eu tive que deletar tweet meu vinculando Lula a Nicolás Maduro ou Lula ao Daniel Ortega. Foi proibido fazer oposição ao Lula na eleição de 2022. Deixe de lado a questão das maquininhas, não estou nem entrando na urna eletrônica. Mas esses temas não são temas próprios de uma democracia, né? Aonde mais você faz esse tipo de coisa? Só na Nicarágua, na Venezuela. O Brasil agora está colocando numa investigação um líder religioso, o pastor Silas Malafaia. Está igualzinho ao Daniel Ortega lá da Nicarágua. E vocês acreditam que o governo Trump não possa sequer sancionar as pessoas que estão fazendo isso? Se ele não fizer isso, ele vai estar abrindo todas as portas para que esse vírus brasileiro entre no território americano. Cerca de 2.000 pessoas que estão sofrendo essa perseguição do Alexandre de Moraes. Mas não é uma chantagem? Se você não fizer o que eu quero, você vai ser... Desculpa, pode Mas continuar. É claro, Andressa, isso tem que acontecer. Não é o que eu quero, a vontade do Trump. Olha, eu avisava lá atrás o seguinte, se o Trump for eleito, obviamente antes da eleição dele, né, dia 5 de novembro do ano passado, eu falava, se o Trump for eleito, não esperem que a maior ação americana será uma notinha da embaixada reclamando que o X foi expulso do Brasil e foi congelada a conta da Starlink. É óbvio que ele vai mergulhar isso daí num conflito comercial. E é isso que eu espero de um país respeitável. O que não é respeitável é, por exemplo, a Bolívia pegar uma usina de energia da Petrobras e o Brasil falar que aquilo dali está certo porque o Brasil estava tendo uma conduta muito imperialista. Isso daí é que é o insano. Então é óbvio que os Estados Unidos, ele está o quê? Ele está, primeiro, se protegendo, porque Alexandre de Moraes mandou prender até cidadão americano por conta de tweets dados a partir do território americano. Pessoas que estão debaixo da jurisdição americana, eu, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, juíza Ludmila Lins Grilo, Rumble, né, falar de empresas, Rumble, Truth Social, dentre outras, o Moraes continua fazendo ordens para que essas pessoas, né, sofram coisas que não estão previstas em lei. O senhor sugeriu ao secretário para que ele não atendesse o Haddad? Não, eu não tenho qualquer gerência sobre a agenda das autoridades americanas. O que a gente faz é dar a nossa opinião ou sugestão quando nós somos convidados a fazê-lo. A gente sabe o nosso lugar. Eu não comando e não foi a o caso nessa questão. Estados Unidos. Olha, a gente sabe que existe muito de sinalização e de recados, né, nessas relações internacionais. Certamente, se o Haddad não foi recebido, né, na mesma data em que eu e o Paulo Figueiredo nós fomos, é porque o Haddad está fazendo alguma coisa errada. Né? Se eu fosse o Haddad, eu procuraria entender o que eu estou fazendo de errado para daí você conseguir ter a atenção do secretário do Tesouro norte-americano. Certamente não vai ser com uma política de aumento de imposto, com uma política de reciprocidade nas tarifas, né, com apoio a uma moeda única dos BRICS em detrimento para fazer frente ao dólar. Certamente não é dessa maneira que você vai ser recebido nos Estados Unidos. É lógico que o Lula está jogando para a plateia. Ele está querendo transferir a responsabilidade do insucesso dele para alguém. Eu estou aqui nos Estados Unidos, é óbvio que eu vou ter portas abertas, porque a gente compartilha da mesma visão de mundo, né, do atual governo Trump. E então, é isso daí basicamente que está acontecendo. E o governo brasileiro é que não se dá o respeito. Tanto não se dá o respeito que na reunião dos BRICS no Brasil não vieram, né, o Xi Jinping da China e nem o Putin da Rússia. Nem dentre os próprios aliados o governo Lula tem moral. Isso é um resultado patente do fracasso dessa política internacional da administração Lula, que é liderada pelo Celso Amorim. O senhor está prejudicando qualquer conversa entre o governo brasileiro e o governo norte-americano? Olha, depois do Trump, talvez o secretário Scott Bessent seja a pessoa mais importante do mundo, né, do mundo político.
porque ele é a pessoa que dita a economia, as políticas econômicas norte-americanas que têm impacto no mundo inteiro. Quem é Eduardo Bolsonaro na fila do pão para dizer quem o secretário Scott Bessent vai receber ou não? A esquerda... O senhor, ele recebe, então o senhor é alguém, né? Mas eu agradeço até a deferência, Andresa, mas a questão é, eu não fico apoiando o Hamas, eu não fico, né, protegendo o crime organizado. Os Estados Unidos trouxe enviados até o Brasil para tratar desse tema, para colocar o PCC e o CV, que são organizações criminosas, como organizações terroristas. O governo Lula quis protegê-los. Só para te interromper um minutinho, para não perder aqui a questão... tudo isso que o senhor coloca, né, do Hamas, já são coisas que são ditas há muito tempo. Deputado, hoje também tem notícia de que o presidente Lula vai aplicar a lei da reciprocidade aos Estados Unidos e que vai fazer esse aviso por meio aí do Itamaraty e também da área de comércio brasileira ainda nesta sexta-feira. Como é que o senhor acredita que Donald Trump vai receber essa notícia? Olha, todo mundo já sabe o que vai acontecer, né? O Trump deixou claro na carta dele que ele vai aplicar essa reciprocidade. Então, por exemplo, se o Brasil decidir colocar 50% de tarifa nos produtos americanos, ele vai adicionar mais 50% àqueles 50% que ele já aplicou anteriormente, totalizando 100% de tarifa aos produtos brasileiros. O Brasil tem que entender que essa não é uma questão de soberania, é porque não há como você competir no ramo comercial com a maior economia do mundo. Isso daí é um fato. Não é uma questão de submissão ou qualquer coisa que o seja, né? E o presidente Trump, ele colocou naquela carta ao Lula os pontos que estavam fazendo com que ele colocasse a maior tarifa do mundo contra o Brasil. Porque nos outros países é 20%, 30%, realmente são questões comerciais, alguns acertos, mas no Brasil, por que ela chegou a 50%? Porque existe uma crise institucional, existe uma perseguição feita contra Jair Bolsonaro, seus familiares e seus apoiadores, existe a questão da regulamentação das redes sociais e também as questões comerciais. Então tudo aquilo que o Donald Trump listou, o governo Lula, com apoio do Moraes, né, que também continua sendo ministro da Suprema Corte, colocando adiante a perseguição, tudo aquilo foi feito de maneira contrária. Mas o senhor sabe nos dizer se Donald Trump vai estar assistindo ao julgamento? Eu não tenho como assegurar isso, né? Vale lembrar que é o presidente da maior potência do mundo, a maior potência econômica, a maior potência militar do mundo, tem 1000 demandas, mas... só dele ter dado atenção ao Brasil e recorrentemente falado em nome do Jair Bolsonaro e também da perseguição aos seus familiares e também apoiadores, eu já fico muito feliz, fico muito satisfeito. Isso não é algo pormenor. Você conseguir atrair a atenção do presidente dos Estados Unidos é algo que é muito complicado. Você vê, ele está sempre, né, resolvendo questões como a guerra da Ucrânia, Israel, Irã, questões comerciais com a China, dentre outras medidas, mas também tem o seu olhar voltado para o Brasil. Isso muito me alegra. E eu não posso garantir que ele vai estar assistindo ao vivo a esse julgamento, mas eu tenho certeza que ele será cientificado do resultado assim que possível. Poxa, será que não dá para deixar uma delegação 24/7 disponível em Washington, D.C.? Agora, é loucura você imaginar que o presidente Trump fale que deseja A, B, C, D. Você faz, nem que você não faz nada, você faz o contrário de ABCD e ainda quer ser recebido de tapete vermelho pelo secretário do Tesouro, né, o Scott Bessent, quer ser recebido por outras autoridades americanas. Eu acho até que o Trump está sendo muito cordial com o Lula, porque não faz muito tempo, acho que 2 semanas atrás ele disse que receberia uma ligação do presidente Lula. Agora, o Lula tem que ter uma conduta de presidenciável. A delegação japonesa ficou à espera de uma ligação a qualquer momento de qualquer autoridade americana. Não ficou pensando, né, como o Lula diz, se eu for ligar para o Trump, será que ele vai puxar minha orelha? Será que ele vai querer me humilhar? Meus caros, isso é algo muito pequeno, perto, né, da responsabilidade daqueles que realmente pretendem representar a população brasileira. Tem que sair do palanque político, tem que deixar de lado um pouquinho da pauta ideológica, né, muita coisa que vem do Celso Amorim, não vem nem do Itamaraty, e ter a responsabilidade de querer representar os brasileiros. Mas eu finalizo dizendo o seguinte, o Lula não fará isso, porque ele pensa primeiro no poder. E para ele se manter no poder, ele está adorando essa questão tarifária, porque ele está vendo uma oportunidade de culpar Trump pelo seu fracasso na parte econômica. Então o Lula sempre vai dobrar a aposta. Eu esperaria mais responsabilidade do Congresso Nacional.
que poderia começar a resolver essa crise institucional através do projeto de anistia, através da votação das prerrogativas dos parlamentares, para protegê-los da perseguição que vem principalmente do Alexandre de Moraes. Então, infelizmente, o Brasil caminha para um acirramento, para um aprofundamento dessa crise. Havia uma conversa agendada. Por que é que essa conversa foi desagendada? Mas aí tem que perguntar para o Tesouro Americano, né? Eu estou falando, eu não tenho controle sobre a agenda deles. É porque o senhor esteve com ele no mesmo dia, então isso deve ter entrado na conversa, né? Olha, Andresa, o que a gente conversa lá reservadamente, né, nem tudo a gente pode expor ao público. O que a gente levou foram preocupações ali com relação ao cumprimento da Lei Magnitsky. A gente utilizou, inclusive, matérias da imprensa para dar essa ciência ao secretário Scott Bessent e também à equipe dele, para dizer, olha... O senhor pediu para ele não atender o Haddad naquele dia? Andresa, só para concluir rapidamente. Então, nós levamos a ele essa ciência, né? Falamos de que se a ideia é atingir de maneira eficiente as finanças de Alexandre de Moraes, tem também que ser aplicada a Lei Magnitsky, como a própria Lei Magnitsky descreve, a sua esposa, Viviane, que dá suporte logístico e financeiro ao Alexandre de Moraes. Agora, a questão da agenda dele, é ele que vai fazer. Eu acho impressionante as pessoas, né, a todo momento criticarem, por vezes chamarem pessoas como Trump, né? O Lula disse antes da eleição que o Trump seria a nova face do nazismo. Eu não vi o Lula pedir desculpa em momento nenhum. Então ele chama um presidente de nazista e depois reclama que aquele presidente não recebe. Isso é quase insano. Agora, o senhor falou, deputado, sobre a sanção, sobre pedir que a sanção da Lei Magnitsky fosse expandida, que atingisse a esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane de Moraes. Já foi atingido? Ela chegou a ser sancionada pela Magnitsky, o senhor sabe me dizer? Não, porque as pessoas que são sancionadas, elas entram na lista da OFAC. Né, você pode fazer uma consulta, você vai ver que está lá o nome do Alexandre de Moraes, mas não está o nome da esposa dele, né, a Viviane Barsi de Moraes. O ministro da Justiça, Lewandowski, e o ex-presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, perderam o visto de fato, assim como foi informado. Até o próprio Paulo Figueiredo chegou a afirmar que eles tinham perdido o visto. Perderam de fato o visto, os dois? São informações que nós temos, né? O secretário Rubio, ele não tem uma lista clara, né? De acordo com a política dele de não somente para assessores, mas também agora para aqueles que dão apoio a ditaduras, como foi o caso do programa Mais Médicos, que deu um fôlego ao regime ditatorial cubano, que eu costumo dizer que é a maior ilha escravocrata do mundo, porque você não entra e sai dali sem ter a autorização do regime e você é obrigado a viver em uma condição de miserabilidade. Também foi aplicado isso daí com relação a Cuba. E o secretário Marco Rubio, chefe do Departamento de Estado, ele não faz uma lista das pessoas que perderam o visto. Ele espera para que essas pessoas, ao tentarem entrar nos Estados Unidos, seja na imigração no aeroporto dos Estados Unidos, seja saindo do país de origem, aí é que elas venham a, de fato, descobrir se elas perderam ou não o visto. Vocês vão lembrar que na carta do Trump para o Lula, ele fala que o Brasil é um regime, ele não considera mais uma democracia. Então, isso daí, de fato, eu acredito que ocorreu, as nossas fontes confirmam que ocorreu, e também serve como um aviso a todos aqueles que visam proteger Alexandre de Moraes ou, de alguma maneira, sustentar esse regime, correm o risco de sofrerem essas mesmas sanções. O Supremo Tribunal Federal condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro ou fatos que os senhores consideram antidemocráticos, aí o Brasil vai ser punido, aí o Alexandre de Moraes vai perder o visto, aí a família do Alexandre de Moraes vai sofrer a sanção Magnitsky. Essas ameaças de que o que pode ocorrer com autoridades brasileiras, caso elas não sigam essa cartilha, como é que o senhor denomina isso? Olha, mas é meio insano você imaginar que vai mergulhar o país num regime antidemocrático e que nada acontecerá. O Nicolás Maduro também perdeu o visto americano dele. Tem diversas pessoas. O ministro do Supremo Tribunal da Venezuela, né, o Michael Moreno, também foi sancionado pela Lei Magnitsky. Por quê? Porque a todo momento ele fazia julgados a favor de Hugo Chávez para perseguir os opositores de Hugo Chávez. E é basicamente o que o Alexandre de Moraes está fazendo. É claro que o Jair Bolsonaro é o caso mais notório, mas ele é apenas um. Deputado, o que se coloca, né, do outro lado é que os conteúdos que foram retirados, eles estavam divulgando fake news ou discursos de ódio. Nesse caso... O que é fake news e o que é discurso de ódio, Andresa? Qual é a definição? Vamos lá, deixa o fake news de lado. Qual é a definição de discurso de ódio?
Discurso de ódio é um ataque a uma instituição constituída no Brasil, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, em que se incita as pessoas a invadirem, a baterem num ministro, a atacarem um ministro que representa o Estado. Qual o número da lei federal está previsto lá o crime de ódio? Ou o artigo do Código Penal? Vamos só terminar com relação à fake news que o senhor perguntou. São duas questões. Uma Ele não tem definição de crime de ódio, Andresa. Ele está tirando a cabeça dele. O que é milícia digital? Vocês têm tudo para ser aquilo que foi a Jovem Pan antes de 2022. Mas se chegar na eleição e vocês entrevistarem uma pessoa ou começarem a ter analistas políticos aqui que venham contra o Lula, ou que chamem o Lula de descondenado, ou de qualquer outro tipo de adjetivo que vocês acham qualificados, vocês podem sofrer a mesma coisa. Eu quero evitar que isso daí aconteça. É por isso que eu estou aqui tentando... Só um ponto, deputado. A gente não trabalha com... A gente não trabalha com fake news aqui, a gente trabalha com os fatos. Todo mundo pode ter a própria versão, mas os próprios fatos Qual foi a fake news? Não é possível. E é fake news você falar que o Lula é um descondenado? Aí vem ordem lá do Alexandre de Moraes falando, Jovem Pan, você tem que parar de chamar ele de descondenado. Qual é a fake news nisso? Ele foi condenado e foi descondenado. É porque o senhor está pegando um ponto específico, né? Foram várias... Se voltar ao poder e tiver... Para finalizar, desculpa, Andresa. Imagina. Se eu amanhã retornar, né, como presidente da República ou meu pai, e a gente tiver essa mesma conduta, era pra gente colocar na cadeia quem chama o Bolsonaro de genocida, porque ele não matou ninguém. Isso é fake news. E aí, vamos derrubar as redes do PT? Vamos derrubar as redes de todo mundo? Eu acho que não é por aí. E para você que quer aprender a trabalhar aqui na internet, olha só esses meus resultados. Tudo isso trabalhando aqui na internet, colocando vídeos informativos aqui na plataforma do YouTube, e você pode aprender também e fazer esses resultados. Veja só, mais de 2.900. Olha só esse outro resultado, mais de 3.200. Veja só, e você pode aprender a fazer também um mecanismo de notícias. Olha só esse outro resultado, pessoal, mais de R$5.000 apenas com um vídeo. E se você olhar, todos esses vídeos estão aqui no meu canal. Para você que chegou até aqui, se você quiser aprender a trabalhar aqui na internet, assim como hoje eu trabalho e vivo exclusivamente da internet, se você quiser fazer de R$2.000 a R$5.000, clica no link no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição. Veja só, esses resultados que você acabou de ver são os meus resultados. É isso que eu faço aqui na internet e rentabilizo mensalmente. E outra coisa, de R$2.000 a R$5.000, mais do que um salário mínimo atual, você pode fazer hoje tranquilamente, desde que você estude e aplique o método certo, que é esse método que eu faço, trazendo notícias aqui na internet. Esse meu canal é um canal de notícias, ao qual eu pego notícias que já existem, apenas faço uma readaptação, ou seja, algo que seja aceitável pelo YouTube, e assim ele me paga mensalmente. Se você quiser entender como fazer isso, de uma maneira passo a passo que vai te ensinar o caminho, porque você pode até fazer sozinho, mas isso vai demorar mais, você não tem a estratégia, você não tem os meios, você não tem o passo a passo validado. E se você assistir a aula e clicar no link, ali vai te mostrar um caminho que você pode seguir e economizar muito mais tempo do que você fazendo sozinho. Não estou dizendo que você não tem a capacidade de fazer, você tem. Mas a questão é que quando uma pessoa te ensina algo que ela já validou, já faz, assim como eu faço, isso fica muito mais fácil. Se você quiser entender, clica no link do primeiro comentário fixado ou aqui na descrição e assista a aula que tem lá, que é totalmente gratuita. Eu tenho certeza, se você aplicar do jeito que está lá, você vai ter resultados. Pessoal, entrevista aqui do Eduardo Bolsonaro, entrevista sensacional. Você viu aí que essa militante, não a outra, né, mas essa mais loirinha, ela quis tirar o Eduardo Bolsonaro de tempo. Peraí, agora, teve uma fala inacreditável que eu frisei, foi aqui, quando o Eduardo Bolsonaro disse que o Lula era um descondenado, e lá nas eleições passadas foi dito que a Jovem Pan não poderia falar isso, a militante quis dizer que isso era fake news. Não, é sério mesmo, inacreditável, né? Porque o cara foi condenado, foi preso, e foi descondenado, foi solto. E ela diz... agora ela deu essa resposta porque isso doeu nela. Você conhece um petista pela resposta que ele dá. Um esquerdista.
Tem jornalista que sabe até disfarçar, mas ela não soube disfarçar. Ela mostrou claramente que ela é uma petista, que aquilo doeu nela e que ela se sentiu constrangida quando o Eduardo Bolsonaro falou sobre fake news. Aqui daqui uns dias os jornalistas daqui poderiam ser censurados e essa coisa toda. Então, eu gostei dessa entrevista, algumas coisas esclarecedoras que o Eduardo Bolsonaro trouxe. Né? O Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos apenas buscando sanções contra Alexandre de Moraes, porque aqui no Brasil, como eu sempre digo, não vale de nada. O Senado Federal, que era para fazer alguma coisa por causa do presidente, não faz nada, não por causa dos senadores, mas por causa do presidente, não faz nada. Aí o Alexandre de Moraes faz o que quer, porque existe um presidente no Senado covarde que está de joelhos para ele. Isso é inacreditável, mas é a triste realidade da nossa democracia aqui no Brasil, né? É lamentável um fato desse, mas é o que nós estamos vendo acontecer aqui. Então, pessoal, era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Se você gostou, não esquece, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.